Não houve mais progresso nessas tratativas até janeiro. Claro. Ou seja, a partir desse momento, o nosso caminho era outro. Né? Nós continuamos a corrida pela vacina, perfeito, mas aí dependendo dos entendimentos com os estados e municípios. É que o senador Omar está dizendo, e eu queria... Você viu o vídeo. É simples assim, doutor Collor. Sim. Um manda, o outro obedece. Não compra vacina. E quando esteve aqui o ex-ministro Pazuello, ele declarou que, apesar dessa ordem clara, direta, explícita, aberta, isso não teria alterado o patamar da velocidade da negociação. Eu só dou 2 exemplos para o senhor. Primeiro, o contrato com a outra vacina da AstraZeneca foi feito em agosto, e inclusive com adiantamento de recursos. Essa, apesar de estar no solo brasileiro, estar sendo produzida, só foi contratada em janeiro, né? 6 meses aí da primeira oferta. Então, tentando calcular, quanto tempo transcorreu entre a assinatura do referido protocolo de intenções de compra e o próximo passo para a efetiva aquisição do imunizante? O protocolo foi do dia 19 de outubro e o contrato do dia 7 de janeiro. Quando o Ministério efetivamente procedeu à compra das doses da Coronavac? Os 46 milhões no dia 7, através desse contrato, e os 54 milhões adicionais no dia 12 de fevereiro. 15 de fevereiro, isso. O recuo anunciado causou, portanto, atrasos ao início das entregas da vacina. O senhor já disse isso aqui, né? É isso mesmo? Sim, senador, perfeito. Em 18 de 8 de 2020, o Instituto Butantan apresentou sua segunda oferta de 60 milhões de doses. No mesmo dia, como declarou o senhor Carlos Murilo, que é o representante da Pfizer, presidente para a América Latina, a esta comissão parlamentar de inquérito, a Pfizer também fez a segunda oferta de 70 milhões de doses. Ou seja, em um só dia, o governo brasileiro perdeu a oportunidade de comprar 130 milhões de doses de vacina, que seriam suficientes para dar, pelo menos a primeira dose, para mais da metade dos brasileiros. A média móvel de mortes estava perto de 1.000 mortes por dia. E já, vejo aqui, contávamos mais de 110 mil mortos naquele dia. Eu pergunto, doutor Dimas, estávamos diante de uma coincidência ou esse cenário aponta para uma política de não dar prioridade à vacinação no Brasil? É uma pergunta difícil de responder da minha parte. Eu, como médico e cientista, sempre estive convencido da importância da vacina. A vacina é um dos pilares de combate a qualquer pandemia. Claro. E, portanto, para uma vacina numa situação dessa, o quanto antes, melhor. E veja, o que nós estamos falando, o quanto de vacinas, qual que é o quantitativo? Nós estamos falando uma vacina para pelo menos 150 milhões de pessoas, com 2 doses. Nós estamos falando de 300 milhões de doses, no mínimo. Tá? Então, essas providências que inicialmente foram feitas, a aquisição de 100 milhões da AstraZeneca, 42 milhões do COVAX Facility, elas seriam absolutamente insuficientes para o atendimento. Tá? E mesmo que se somasse a 100 milhões que nós ofertamos em outubro, ainda faltariam vacinas. Tá? Então, de fato, quer dizer, a questão da vacina ela não foi bem resolvida pelo país o ano passado. Tá? Quer dizer, houve, sem dúvida nenhuma, um atraso em relação às iniciativas de outros países, e aí isso vem, óbvio, isso é fácil de entender. Quer dizer, é um mercado global de vacinas, onde a quantidade é pequena e a demanda é enorme. Tá? Então, naquele momento, de fato, cada dia que se esperava uma definição, obviamente, maior dificuldade para ter vacinas. O ex-ministro Pazuello declarou o seguinte a esta comissão parlamentar de inquérito na semana passada. Por favor, gostaria rapidamente da veiculação do vídeo 3.
Nunca o presidente da República mandou eu desfazer qualquer contrato, qualquer acordo com o Butantan, em nenhuma vez. Queria lembrar que o presidente da República, ele fala como chefe de Estado, ele fala como chefe de governo, ele fala como comandante em chefe das Forças Armadas, chefe da administração federal, mas fala também como agente político. Quando ele recebe uma posição de um agente político de São Paulo, ele se posiciona como agente político também, daqui para lá. Nunca houve a ordem. No seu entendimento, qual posição de agente político de São Paulo, entre aspas, motivou que o presidente da República se posicionasse como agente político, contrariamente à compra da Coronavac? Ora, foi o posicionamento de apoio à vacina. Sim, claro. Claro. Como era o governo do Estado de São Paulo, o Butantan pertence ao governo do Estado de São Paulo. Eu sei. Tá certo? Então, o apoio do governador, nesse momento, ele foi fundamental para que o processo se mantivesse. Claro. Mas ele falou assim, posição de agente político de São Paulo, entre aspas, aí motivou que o presidente, como agente político, ele tentou dizer, não conseguiu, evidentemente, nem convencer ninguém, que aquilo fora para inglês ver. Motivou um posicionamento contrário do presidente da República à compra da Coronavac. Na verdade, não foi isso efetivamente que aconteceu. Como era o diálogo do Instituto Butantan ligado ao Estado de São Paulo, portanto, como enfatiza Vossa Senhoria, com o Ministério da Saúde e com a Presidência da República? Olha, com o Ministério da Saúde, a nossa interlocução sempre foi técnica, né? E em muito bom nível, e continua até hoje essa interlocução técnica. O fato é que houve uma mudança. Quer dizer, nós estávamos trabalhando juntamente com todos os setores do Ministério para, inclusive, encaminhar uma medida provisória para dar sustentação orçamentária aos nossos pleitos. Claro. E após o dia 20 de outubro, isso foi absolutamente interrompido. Não houve progresso dessas tratativas, né? De fato, eu nunca recebi um ofício dizendo que a intenção de compra feita no dia 19 não era mais válida, né? Mas na prática não houve consequência. Quer dizer, a consequência foi o contrato no dia 7 de janeiro, né? E mesmo assim uma consequência em detrimento, vamos dizer assim, né, de outras iniciativas que não deram certo. Quer dizer, houve a tentativa de buscar vacinas na Índia, que não foi bem sucedida. Houve a dificuldade da própria AstraZeneca em fornecer as vacinas. E, portanto, naquele momento, a única vacina disponível era a vacina do Butantan. Nós tínhamos, naquele momento, no dia 7, como eu mencionei, 6 milhões de vacinas prontas e 4 milhões em processamento. Então, qual era o nível do diálogo com o Ministério da Saúde e com a Presidência da República? Olha, com a Presidência da República eu nunca tive nenhum tipo de diálogo, né? Pelo contrário, não seria até normal. A minha interlocução é com o Ministério da Saúde, com a parte técnica do Ministério da Saúde. Como eu mencionei, a gente trabalha muito em conjunto, porque toda a programação de vacinação do PNI, no que diz respeito ao Butantan, é feita em conjunto, como está sendo feito agora, por exemplo, com a vacinação da gripe, né? Como o ano passado era ministro o Dr. Mandetta, ele solicitou ao Butantan que, em face da pandemia, adiantasse a produção da vacina da gripe. Nós adiantamos em um mês a entrega de vacinas da gripe do ano passado, em acordo, porque era importante iniciar a vacinação da gripe antes, né, da chegada forte da epidemia. Então, sempre houve esse diálogo, e esse diálogo é constante, continua. Na sua percepção como dirigente do Butantan, a instituição foi tratada com respeito e consideração devidos pelo governo federal? Olha, senador, eu me sinto decepcionado. Pelo histórico do Butantan, quer dizer, o Butantan faz vacinas e produtos da mais alta qualidade. Ele é reconhecido internacionalmente. Quer dizer, questionar o Butantan significa questionar a saúde pública brasileira, a qualidade da saúde pública brasileira. E o Butantan é um exemplo disso, tá? Então, de fato, essa campanha que foi feita pelas mídias sociais, desqualificando a vacina, desqualificando o Butantan, né, sem dúvida nenhuma, trouxe prejuízos na imagem do Butantan.